Mais forte um pouquinho. A Babilônia não é o meu lugar. Mais uma vez, bem forte. A Babilônia não é o meu lugar. Vamos meditar neste texto e de acordo com este assunto. A Babilônia não é o meu lugar. Meus amados e queridos irmãos, Daniel, muito jovem, judeu, da linhagem real, da corte, foi levado para a Babilônia quando, de acordo com alguns estudiosos, este deveria ter entre os seus 14 e 16 anos de idade, mais ou menos, certo? Muito jovem, menino ainda, mas desde a mais tenra idade, Daniel sempre demonstrou características de um verdadeiro servo de Deus, características de alguém que realmente tem compromisso com o Deus ao qual serve, certo? Conforme dissemos, ele foi levado para a Babilônia, escolhido dentre a nata da nobreza ali do reino de Judá, e serviu na Babilônia por aproximadamente 62 anos. Observe, Daniel, ele passou por 4 reis, melhor dizendo. Quando ele foi levado, o rei da Babilônia era Nabucodonosor. Este reinou aproximadamente 40 anos, 44 anos. E depois do rei Nabucodonosor, veio o rei Belsazar, depois veio o rei Dario, depois veio o rei Ciro, que foi aquele que deu ordem para que o povo de Judá voltasse a Jerusalém para reconstruir a cidade e os muros, conforme registra Neemias, conforme registra Esdras. Olhe para mim e observe. Daniel, ele viveu na Babilônia por um período de mais de 60 anos. Ele acompanhou, ele viu a ascensão de um rei e a queda do rei, viu a ascensão de outro rei, a queda deste rei, a ascensão de outro rei e a queda deste rei. Aproximadamente 60 anos, 62 anos lá na Babilônia. E em todos os momentos, em toda a história de Daniel, nós sempre podemos observar as mesmas características que ele possuía ainda na sua juventude, quando foi levado para a Babilônia, certo? Nós observamos que Daniel manteve o seu compromisso, manteve a sua integridade, manteve a sua firmeza ali, servindo a Deus, mesmo em uma terra hostil à sua fé, mesmo em uma terra diferente dos seus costumes. Mas Daniel, por este longo período de tempo, permaneceu firme, servindo ao Senhor, independente de quem fosse o rei, independente de quem fosse do período da época, ele estava de pé, firme, servindo a Deus. Nós observamos, meus amados e queridos irmãos, que durante este longo período de tempo não houve nada que ferisse a fé de Daniel, ou que alguém pudesse confrontá-lo, tentando reprová-lo, tentando repreendê-lo em alguma coisa, a não ser naquela esquema que armaram contra ele para que ele pudesse ser jogado na cova dos leões. E então todos nós conhecemos perfeitamente que ali não foi devido a falhas que encontrassem em Daniel, mas foi pelo contrário, foi exatamente por causa da sua fé, foi exatamente por causa da sua convicção em Deus, certo? Então nós observamos que Daniel estava na sua terra natal, foi levado para uma terra hostil, viveu ali 60 e poucos anos naquela terra, certo? Viu reis levantarem-se e reis caírem, impérios levantarem-se e serem demolidos, impérios surgirem e
serem apagados da história, e Daniel estava onde? Lá, firme, na Babilônia, vivendo conforme um verdadeiro servo de Deus. E o que nos chama a atenção também, queridos, é que mesmo Daniel sendo tirado da sua terra, levado para a Babilônia, Daniel não perdeu os hábitos e os costumes da sua terra. Foi ensinado em todas as letras dos caldeus, foi ensinado na cultura caldeia, foi ensinado nas culturas e tudo quanto era da Babilônia, mas em nada Daniel deixou de prosseguir e deixou de viver os princípios que ele recebera e que ele abraçava, certo? Então, para a nossa reflexão nesta noite, nós vamos aqui meditar neste ponto, ou melhor, em 4 pontos, e com base neste assunto: a Babilônia não é o meu lugar. Daniel estava aonde, meus irmãos? Estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve em Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia, e a Babilônia, e nem a Babilônia pertencia a Daniel. Amém? Então vamos lá. Diante disto que já foi dito, nós podemos observar alguns aspectos na vida de Daniel. Observe, meus amados e queridos irmãos, que no decorrer da história, no decorrer do livro aqui relatando a vida de Daniel, dissemos, ele foi jovem, levado jovem para a Babilônia, entre seus 14 e 16 anos, lá foi instruído em tudo que a Babilônia tinha para ensinar, mas em nada ele abriu mão da sua fé, em nada ele deixou de viver e de praticar aquilo que ele aprendera, nada ele fez diferente do que havia sido ensinado. Entrou rei, saiu rei, passaram-se anos, mas Daniel permanecera convicto. Então, quando nós olhamos para a história do profeta Daniel, a primeira coisa que nós observamos aqui no versículo 8 é quando ele diz assim, o texto sagrado diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. A primeira coisa que nós observamos em Daniel aqui, um aspecto fundamental na vida de alguém, um aspecto que deve pertencer, que deve estar na vida de qualquer um que deseja ver e viver fielmente com Deus, é a firmeza de caráter. Diga-se comigo bem forte: firmeza de caráter. Observe que este aspecto era presente na vida de Daniel. Nós podemos ver isto, meus amados irmãos, pela própria trajetória de vida em Daniel. Um rapaz levado desde os 14 anos de idade, viveu todo esse tempo na Babilônia, chegando já próximo aos seus 80 anos de idade na Babilônia, mas que em nada foi repreendido, em nada tornou-se repreensível. Daniel mostrou aqui neste texto, aqui neste versículo 8, Daniel, quando ele disse assim, ele propôs no seu coração não se contaminar com nada da Babilônia, com nada daquilo que pudesse confrontar ou ferir a sua fé, a sua crença. Nós observamos firmeza de caráter na vida de Daniel. Era um rapaz, era um jovem, era um servo de Deus, mas que havia na sua vida um caráter formado pela palavra de Deus, pela sua fé que ele tinha em Deus, pela fé e certeza no Deus ao qual ele servia. Firmeza de caráter, bendito seja o nome eterno do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o rapaz foi levado para longe da sua terra, o rapaz foi levado para longe da sua casa. Lá ele poderia desfrutar do que ele quisesse, lá ele poderia se alimentar das iguarias do rei, beber do mesmo vinho que o rei bebia. Isto era privilégio, isto era uma questão de destaque, isto era uma questão de status para Daniel, e ele poderia
podia assim se ele quisesse fazer, mas Daniel sabia que nada daquilo que existia na Babilônia, daquilo que estava sendo oferecido na corte real, daquilo que estava sendo oferecido a eles, que vinha da parte da corte real, serviria para que ele, ali se aproveitando disso, tivesse alguma edificação. Daniel sabia perfeitamente que se ele tomasse este rumo, certamente a sua fé sofreria, certamente o seu caráter seria abalado, certamente o seu caráter seria trincado. Mas Daniel propôs no coração viver de forma íntegra, viver de forma prudente, viver de forma sensata, num mundo totalmente diferente do mundo que ele vivia. Daniel mostrou firmeza de caráter. Aleluia. Nós estamos em uma terra da qual nós não pertencemos, terra também que não pertence a nós. Eu já falei aqui algumas vezes sobre o significado mais claro da expressão igreja, que significa chamados para fora. Nós fomos chamados de um mundo de pecado, nós fomos chamados de um mundo de devassidão, nós fomos chamados de um mundo distante de Deus, para estarmos agora presentes junto a Deus. E nós estamos, meus amados e queridos irmãos, nesta condição, mas ainda vivendo neste mundo de pecados, ainda vivendo nesta terra, ainda vivendo neste mundo que, como o próprio texto diz, jaz no maligno. É esta a oportunidade que nós temos diariamente de mostrarmos a firmeza do caráter que existe em cada um de nós. Nós, como crentes que somos neste mundo, assim como Daniel evidenciou, assim como Daniel mostrou, assim como Daniel relatou com sua vida, com seu viver diário, uma firmeza de caráter, nós também podemos assim fazer conforme Daniel, mostrar a firmeza do caráter cristão que existe na nossa vida, mostrar a firmeza do caráter que existe na igreja de Cristo neste mundo. A igreja ainda está no mundo, a igreja ainda caminha pelo mundo, mas nós não pertencemos ao mundo e o mundo não pertence à igreja. A igreja vai estar neste mundo e enquanto aqui nós estivermos, nós precisamos mostrar que somos servos de Deus. Precisamos mostrar que somos servos de Deus. Aleluia. Não percamos a característica de crentes. Não percamos a característica de servos de Deus. Não deixemos que o nosso caráter cristão seja contaminado com nada deste mundo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 41, versículo 12, está lá o grande rei Faraó, perturbado com o sonho que teve, e que ninguém sabia dar a interpretação daquele sonho. O copeiro, que já tinha sido restituído ao seu cargo, já havia até se esquecido de José lá na prisão. E naquela agonia, naquele alvoroço, naquele desespero, o Faraó, querendo saber a interpretação do sonho, buscava em um, não sabia, buscava em outro, não sabia, ninguém sabia interpretar. O copeiro se lembra de